falar aqui um pouquinho, pessoal, sobre essa novidade, dessa união entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, né? Uma união sinistra em torno do Trump, da agenda do Trump, que é o quê? Que é aquilo que eu estou chamando aqui de império dos não civilizados, que é algo que a gente está vivenciando hoje, não só aqui no Brasil, mas no Ocidente inteiro. Que é basicamente o quê, né? Que eu acredito que seja. Eu acredito que isso tudo seja uma reação a essas políticas identitárias, essas políticas voltadas aos direitos humanos, essa visão de democracia onde se inclui todo mundo, inclusive os transexuais, os pobres, os negros, aquela ideia de que a escola pública tem que ajudar também, ensinar também o aluno autista, que você passa a valorizar as doenças mentais, as doenças físicas, sejam elas mais simples, sejam as mais complexas. Então, se fala, por exemplo, de ansiedade no colégio, e tudo isso provoca, na verdade, uma reação, uma grande reação de um grupo da sociedade que infelizmente, eu acho que é majoritária, é a maioria, que sempre esteve mandando, né? Que é aquela galera que fala que tudo é mimimi, né? São aquelas pessoas que ganharam muito dinheiro sendo sujeitos desprezíveis, né? Sendo pessoas insensatas, pessoas desumanas. Então, é aquela galera que ganhou muito dinheiro destruindo o planeta e que agora nós, né, que somos a nova geração, sofremos as consequências, né? Então, essa galera não entende. E tem um monte de gente jovem também, que ganha muito dinheiro, né? Ganha muitos seguidores, defendendo essas mesmas ideias que essas gerações anteriores defendiam. Então, eu acho que o Mark Zuckerberg e o Elon Musk são exemplo disso, né? Eles não têm 80 anos de idade. Então, eu acho que essa união entre eles e o Trump é uma união sinistra, né? Para defender justamente aquilo que, na verdade, é bárbaro, que é uma barbárie que eles defendem, mas eles se colocam no papel de civilizados. Então, que nem eu coloquei nas minhas redes sociais, naquele texto, o que se diz civilizado é o cara que odeia as cotas raciais, ele odeia a inclusão dos autistas nas escolas, ele odeia as pautas de defesa dos direitos das mulheres e dos gays e dos transexuais, que só querem poder ter família, trabalhar e decidir seu próprio futuro, eles só querem isso, não querem mais nada. E também são contra o aquecimento global, são contra você sequer debater esses assuntos de uma maneira racional, de uma maneira ética, de uma maneira responsável, né? Esses são os auto-intitulados civilizados. Daquela ideia de livre mercado, onde o mais forte esmaga o mais fraco, e isso é o civilizado. E, por outro lado, né, aqueles que se consideram progressistas, que se consideram mais humanos, são vistos como bárbaros. Né? Então, o sujeito que defende julgamento justo para criminosos, que a gente não sabe se o cara realmente cometeu aquele crime ou não, você é o bárbaro. Se você defende uma escola pública gratuita, universal, onde todo mundo seja incluído, onde todo mundo aprenda, seja ensinado, você é um bárbaro. Se você acha que tem que ter o SUS de graça para todo mundo, porque todo mundo merece ter saúde pública gratuita, né? Ninguém merece morrer porque não conseguiu comprar um remédio para asma, que é o que acontece nos Estados Unidos da América, então você é um bárbaro. Então, hoje em dia, todo mundo que defende humanidade, democracia, direitos humanos, cooperação, vida comunitária, economia humana, respeitar o meio ambiente, né? Você usa recursos naturais, mas também você repõe esses recursos de alguma maneira, tudo isso é visto hoje como bárbaro. Né? Então, eu acho que nós estamos passando por um momento sinistro, que é o do império dos não civilizados. Né? Aqueles caras que não têm nada de civilidade são os que estão determinando o que é ser um exemplo de moralidade e de ética, né? Falando e pensando as piores coisas possíveis. Então, eu acho isso muito interessante, é trágico, mas também é interessante, porque muitos dos impérios horrorosos que a gente teve na história humana, a gente cita o caso dos nazistas, né? Eles se viam desse jeito. Né? Se você perguntasse para um nazista alemão ou um fascista italiano naquela época, se ele achava que ele estava do lado errado, ele ia dizer para você com todo o coração dele que ele estava do lado certo. Ele estava certo na cabeça dele, ele achava que estava certo. Então isso é muito interessante, porque o cara que se coloca no papel de salvador da pátria, de guardião da moralidade, de protetor tudo que é bom e o que é maravilhoso,
normalmente esse cara é um fascista, um extremista, um genocida, todos esses istas e idas e ãos aí que a gente tem, esse cara costuma ser, por quê? Porque falta para ele ética, falta para ele humanidade, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Então é por isso que ele sozinho se considera, né, o bastião da moralidade. Infelizmente vamos passar por continuar vivendo, e acho que por um bom tempo, por esse império desses não civilizados. Então, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de falar o que vocês acharam. Então, um grande abraço, pessoal, tudo de bom, até a próxima.